Nesta lição, conceituaremos biblicamente o termo precipitação. Abordaremos a sua origem e suas consequências. Para tanto, tomaremos como referência a vida de Abrão e sua esposa Sarai. Vamos juntos aprender a palavra de Deus. Queridos irmãos, quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Sou o presbítero e professor Murilo Alencar e é com muita alegria que daremos início agora a mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical, onde comentaremos a revista de adultos publicada pela CPAD, cujo tema geral é Relacionamentos em Família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. O comentarista é o pastor Elienay Cabral, que atua como consultor teológico da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Esse trimestre, como disse no vídeo Como se preparar para o segundo trimestre, tem natureza, temática e as lições são situacionais. Como assim, irmão Murilo? Nós vamos falar sobre o tema família. Porém, diferente de revistas que estudamos em outros trimestres, não abordaremos a teologia da família propriamente dita. Não vai ser uma lição conceitual, o que é família, o que é casamento, as teologias contra a família. Não vai ser esse tipo de abordagem. A abordagem é situacional. Vamos estudar conflitos, problemas internos que acontecem dentro do ambiente familiar. Se você der uma rápida olhada aí no sumário, você verificará que temos aqui vários problemas: motim em família, pais zelosos e filhos rebeldes, relacionamento entre nora e sogra, a predileção dos pais por filhos, ciúmes, prejuízos da mentira na família, criando filhos saudáveis e aí por diante. Então, nós temos aqui a responsabilidade de, à luz da palavra de Deus, levantar princípios, apontar caminhos que mostrem a solução desses conflitos. A lição de número 1, datada do dia 2 de abril de 2023, traz o seguinte tema: quando a família age por conta própria. A precipitação é o tema que nós abordaremos agora. Temos alguns objetivos que precisam ser atingidos. O primeiro deles é identificar que as promessas divinas para Abrão passavam também por sua família. Então, vamos falar sobre precipitação olhando para o contexto de Gênesis e mais especificamente para a vida de Abraão. Em segundo lugar, reconhecer que não podemos tentar interferir nos planos de Deus, isto é, dar uma mão amiga a Deus para que ele cumpra as suas promessas. Coloco isso entre aspas. E, por fim, entender que uma decisão precipitada pode gerar conflitos desnecessários na família. Esse será o nosso norte ao expor os tópicos da lição. Vamos já analisar o nosso textuário, mas antes eu quero pedir a você que está me assistindo por meio do YouTube que não passe por esse vídeo sem se inscrever em nosso canal, caso ainda não seja inscrito, sem ativar o sininho para receber todas as notificações, sobretudo o material gratuito que postamos aqui na plataforma do YouTube. Deixa o teu like logo aí no começo e, mais importante que isso, conheça a plataforma da Ferramenta EBD e faça como milhares de professores e alunos. O link está na descrição deste vídeo aqui. Na plataforma da ferramenta você vai encontrar material exclusivo, cursos voltados à área da escola dominical, você vai encontrar fluxograma, você vai encontrar, além de fluxograma, material de marketing, divulgação e vários outros recursos voltados à escola bíblica dominical. Eu costumo dizer que a ferramenta EBD é o local onde o professor, o adjunto, o secretário, o superintendente e até mesmo o dirigente encontram tudo o que precisam em um só lugar, e o link está na descrição do vídeo. Texto áureo diz: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto. Gênesis capítulo de número 17 e o versículo 19. Na versão NVT, esse mesmo texto diz: mas Deus respondeu. Deus está agora se colocando em uma posição daquele que dá resposta.
as dúvidas que estavam pairando o coração de Abrão. E Deus diz o seguinte: na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho. Você o chamará Isaque, e eu confirmarei com ele e com os seus descendentes para sempre a minha aliança. Deus está afunilando e caracterizando as promessas que ele tem feito a Abraão. Ele fez promessa de uma descendência numerosa e agora ele está dando mais detalhes de como essa promessa se cumprirá. Olha, Abraão, não será Ismael, não será filho teu com escrava, será filho teu com Sara. A promessa de descendência numerosa que eu tenho contigo diz respeito àquele que há de nascer de tua esposa. Então Deus está aqui detalhando as suas promessas a Abrão. Fiz um pequeno fluxograma do texto áureo, quero que você acompanhe comigo aí em tela. Temos aí a primeira expressão, Deus lhe respondeu. E eu caracterizei essa primeira sentença do versículo como Deus responde à incredulidade de Abraão. É necessário muitas vezes que Deus confirme, que Deus ratifique as suas promessas. Em seguida, Deus diz o seguinte: na verdade, Sara, a sua mulher, lhe dará um filho. Então Deus aqui está confirmando. Deus está dizendo, olha, eu prometi e eu vou fazer. E agora ele está dizendo como vai fazer. Sara, sua mulher, lhe dará um filho. Aí Deus diz a Abrão, e você o chamará de Isaque. O nome do menino seria uma lembrança do poder de Deus e da incredulidade do homem, visto que Sara riu e Abraão por muitas vezes demonstrou uma certa incredulidade. Aí Deus está dizendo, então o nome do menino vai ser Isaque, vai ser riso, e será uma lembrança de que eu sou poderoso para fazer e que vocês foram incrédulos quanto ao que eu tenho dito. Por fim, Deus vai dizendo aí, estabelecerei com ele a minha aliança. Deus está revelando a Abraão que faria aliança com Isaque. Olha, Abraão, a aliança, o que eu tenho para fazer é maior do que o teu espaço de vida. E por esta razão, com o menino também farei uma aliança. E o final do versículo nos diz a natureza da aliança. A aliança será de caráter perpétuo, aliança perpétua para a sua descendência. Este versículo está nos mostrando que Deus é fiel para cumprir as suas promessas, mesmo quando elas parecem impossíveis aos nossos olhos. Deus é capaz de fazer milagres e cumprir os seus propósitos, mesmo quando há obstáculos e limitações humanas. Então é melhor esperar nele, é melhor confiar nele, aleluia. A nossa verdade prática nos diz, quando o ser humano se precipita a respeito dos planos de Deus, as consequências dessa ação são inevitáveis. E eu separei aqui uma definição do que seria precipitação. Precipitação é um termo que pode ter vários significados dependendo do contexto em que é usado. Então, eu queria separar aqui o sentido figurado, onde precipitação pode se referir a uma decisão ou ação tomada com muita pressa, sem pensar direito. E nesse contexto, ou nesse caso, precipitação é sinônimo de imprudência, irreflexão ou temeridade. Agir de forma temerária. No sentido bíblico em que estamos abordando, e abordaremos mais ainda nos tópicos da lição, essa expressão precipitação, nós podemos dizer que ela é um sinal de falta de fé, falta de paciência e falta de sabedoria. A palavra de Deus apresenta vários exemplos de pessoas que agiram de forma precipitada em momentos cruciais e sofreram consequências terríveis, como é o caso de Esaú, que se precipitou ao trocar o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas, perdeu a bênção. Gênesis capítulo 25. Nós temos aqui Moisés, o homem mais paciente da terra, mas se precipitou ao ferir a rocha, em vez de falar com ela, e perdeu o direito de entrar na terra prometida. Números capítulo 20. Temos o exemplo de Saul, que se precipitou ao oferecer um sacrifício sem esperar pelo profeta Samuel e perdeu o seu reinado. 1 Samuel capítulo 13. Então a precipitação, ela sempre está associada a uma consequência
ruim. E nós veremos que não foi diferente dentro do lar de Abraão e sua esposa Sara. E me permita que eu vou estar sempre fazendo uma troca aqui, Abraão, Sara, Sarai, mas você vai entendendo aí. O primeiro ponto da lição vai tratar sobre Deus faz promessas a Abrão. E aqui o comentarista ele vai focar em Gênesis, capítulo de número 12. Dentro desse primeiro subponto, nós aqui temos um misto de chamado e promessa. Deus tinha acabado de frustrar os planos da turba que se havia reunido para construir a Torre de Babel. Os homens queriam construir um nome para si. Deus foi lá e trouxe confusão. Deus os espalhou por toda a terra. Mas Deus se apresenta a um homem lá em Ur dos Caldeus e diz assim, olha, os homens ali queriam se engrandecer e eu frustrei os planos deles. Mas você, rapaz, você terá o nome engrandecido e eu farei isso. Sai da tua terra, sai do meio da tua parentela para uma terra que eu vou te mostrar. Deus chama Abraão e Abraão tinha que romper com o seu passado. Ele tinha que romper com as suas origens e agora caminhar por fé e fé na palavra de Deus. Ele deveria caminhar olhando para as promessas. Você será uma grande nação, eu abençoarei todas as famílias da terra por intermédio de tua família. Então, caminha em direção às promessas que eu tenho te feito. O chamado de Abraão nos ensina muitas lições a respeito da bondade e da misericórdia de Deus. E a primeira lição que eu quero destacar é que Deus chama homens e mulheres para executarem a sua obra por meio de sua graça e soberania. Por que eu estou dizendo isso? Pensa comigo aqui. Abraão ele foi escolhido para um projeto especial. Ele seria uma peça fundamental para o surgimento da nação de Israel. E mais que isso, Jesus seria o seu descendente. No entanto, quando nós olhamos para o contexto do patriarca, nós percebemos alguns detalhes interessantes. O comentarista da Bíblia de Estudo Pentecostal, na página de introdução ao livro de Jó, ele levanta a suposição de que Jó teria sido contemporâneo de Abrão. Deus lá nos altos céus tinha um plano para executar, e esse plano era de altíssima importância. Ele tinha algumas opções de pessoas para se utilizar, e lá de cima ele olhou, e eu quero aqui fazer uma inferência, eu quero supor, que lá de cima ele olhou e de um lado viu Jó, homem temente, homem reto, homem sincero, que se desvia do mal, homem de índole, de caráter, que servia as pessoas de sua cidade, que era juiz, que orava pelos filhos, que levantava altar, que intercedia. Olha quem era Jó. Em contrapartida, nós temos Abrão. Josué capítulo 24, versículo 2 diz que Abrão era idólatra, que seu pai era idólatra, que ele morava em uma terra idólatra, família toda desestruturada, uma pessoa sem base, sem fundamento nenhum. Quem tu escolheria? Eu escolheria Jó, mas Deus escolheu Abrão para mostrar sua graça e sua soberania. Não foram os dons, não foram os talentos, foi a graça de Deus. Tem gente melhor do que tu, rapaz. Tem muita gente aí que se destaca mais do que você. Aí você fica se questionando, por que é que Deus me escolheu? Por que é que Deus me escolheu? Tem fulano, tem ciclano. Quando Deus escolhe, Deus escolhe. Deus escolhe, Deus escolhe, Deus escolhe. Presta atenção no que eu estou dizendo aqui. Deus te escolheu. Tem Jó ali, tem Jó acolá. Tem gente mais capaz, mas Deus te escolheu. Então anda por fé. Aleluia. Aleluia. Nós temos aqui ainda uma segunda lição que eu quero destacar. É que, embora Deus ele seja poderoso e não conheça nenhuma situação impossível, suas promessas, via de regra, não são instantâneas. Entre Gênesis 12 até o nascimento de Isaac, houve ali um espaço de mais ou menos 25 anos. Então Abrão passou 25 anos peregrinando em terra estranha sem que sua esposa gerasse. Ele só tinha a promessa. Muitas vezes a sua fé demonstrou fragilidade, mas ele perseverou até o fim. As promessas de Deus não são instantâneas. Veja, tem chamado, tem promessa, mas entre a promessa e o cumprimento tem algo que chamamos de processo. Você precisa aprender a viver o processo para poder desfrutar das promessas. Aleluia, aleluia, aprenda isso.
promessa não é instantânea. Deus vai te fazer passar por processos antes de cumprir as promessas. É isso que nós aprendemos aqui no subponto de número 1. Subponto de número 2 vai falar sobre a dúvida diante da espera. E eu acho que a tônica desse subponto aqui é a fragilidade humana. O primeiro subponto focou Gênesis 12. O segundo e o terceiro focalizarão ou se concentrarão em Gênesis 15, onde discorreremos sobre a fragilidade humana e a fidelidade de Deus. Quando nós olhamos para Gênesis capítulo 15, dando um salto na história, Deus fala com Abrão quando ele está tomado de medo e Deus está ali o encorajando, dando-lhe uma palavra de confiança e de esperança. Se você ler Gênesis capítulo 15, versículo de número 1, você vai perceber que Abraão estava um pouco temeroso, porque as circunstâncias da vida podem trazer medo ao nosso coração. A Bíblia nos diz o seguinte: depois destes acontecimentos. Que acontecimentos? No capítulo 12 ele sai de sua terra e do meio de sua parentela. No capítulo 13 ele desce ao Egito sem consultar a Deus e ali por medo de morrer mente acerca de sua mulher. No capítulo 14 ele peleja contra 4 reis guerreiros e como se todos esses fatos não bastassem, Deus lhe havia prometido uma terra, mas Abrão ainda era peregrino. Deus lhe tinha prometido um filho, mas ele ainda não tinha herdeiro e 10 anos mais ou menos aqui já tinham se passado. Abrão é conhecido como o pai da fé, mas até mesmo o pai da fé teve uma crise de fé em Deus e em suas promessas. É normal, o tempo passa e às vezes a gente vai cedendo, a nossa fragilidade é grande. Todos nós passamos por conflitos internos em momentos de adversidade. Contudo, Deus sempre nos fortalece. Quantas vezes tu não já disse que ia parar? Quantas vezes tu não já disse, aqui é a última vez, aqui é o último dia, aqui é o não dá mais, não dá mais, não dá mais. E Deus vai sempre te fortalecendo. Aleluia. Aleluia. Deus vai te ajudando a superar os obstáculos da dúvida, das incertezas. Glória a Deus. Glória a Deus. Em segundo lugar, a palavra de Deus, ela vai nos mostrar, ainda falando sobre o subponto 2, como vencer os temores, os medos do coração. Porque Abraão, ele está temente, mas Deus vem falar com ele. E Deus se apresenta a Abraão dizendo, não temas. E Deus dá a Abraão motivos pelos quais ele não precisa temer. Eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande. Quais são os motivos? Olha, Abraão, você não precisa ter medo porque eu sou o teu protetor. Estou contigo, rapaz. Estou te guardando. Tua vida não será ceifada pelas circunstâncias do processo rumo ao cumprimento das promessas. Não, porque eu estou te guardando neste processo. Se preocupa somente em ser fiel. É o que Deus está dizendo a Abraão. Em segundo lugar, Deus está dizendo também que as recompensas que vêm da parte dele são maiores que os tesouros do mundo. São melhores. Espera, Abraão, o cumprimento das promessas. Você está ouvindo esta pré-aula? Deus está lhe orientando a esperar o cumprimento da promessa. Os tesouros, aquilo que vem da parte de Deus é melhor do que os manjares do mundo. É melhor esperar em Deus do que se precipitar e tomar atalhos. É melhor esperar em Deus do que se precipitar e tomar posse daquilo que não é teu. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Vamos passar para o subponto de número 3. Deus garante a Abraão o cumprimento da promessa. Então Deus está dizendo a Abraão, olha, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Aí agora parece que essa resposta de Deus, ela gera uma dúvida no coração de Abraão, certo? O Senhor é meu escudo, o Senhor é meu grandíssimo galardão, mas eu queria saber o seguinte, eu ainda não tenho filho, não tenho um herdeiro. Eu acho que Eliezer, meu servo, é quem vai herdar os meus bens. Aí vem a resposta esclarecedora de Deus no versículo 4. Deus responde os questionamentos de Abraão e afirma categoricamente a ele que o seu herdeiro não seria o servo Eliezer, mas um filho de sangue gerado dele mesmo. E o Warren Wiersbe diz uma coisa interessante. Abraão estava procurando solução para o problema ao seu redor. Eliezer, olhando só para os lados. Deus está dizendo, ei, para de olhar para os lados. Porque a solução vai vir,
vai vir de cima. Sou eu quem vou fazer, sou eu quem vou agir, sou eu quem vou operar. Aleluia, aleluia. E Deus dá uma demonstração poderosa a Abrão, versículo de número 5, sai para fora. Olhe para o céu e conte as estrelas, se é que tu pode contar. Abrão saiu para fora, olhou para cima e disse, Senhor, não posso contá-las. Você sabe por que Abraão não contou as estrelas? Alguém disse, porque são muito numerosas e realmente ele se perdeu na contagem. Não. Se você ler todo o capítulo 15 de Gênesis, você verá que ele não contou as estrelas porque ainda era dia. De dia a gente não vê as estrelas, mas sabemos que elas estão lá. Quando o tempo certo chegar, que é a noite, aí nós poderemos vê-las. O que é que Deus está dizendo a Abrão? Tá vendo? Você não consegue enxergar as estrelas porque ainda não é o tempo de vê-las. Assim serão as minhas promessas na tua vida. Aleluia. Quando chegar o tempo, a tua descendência será como as estrelas do céu, tão numerosas que não se podem contar. Glória a Deus. E em quarto lugar, para finalizarmos aqui o subponto de número 3, nós temos aqui uma expressão de fé de Abraão. A Bíblia diz que ele creu, versículo de número 6, e isso lhe foi imputado para a justiça. Senhor, eu creio nas tuas promessas, eu creio na tua palavra, e eu creio que a solução vem de cima. Aí vem o subponto de número 2, né? Parece que a história está caminhando para um ápice, aí ela faz assim. Subponto 2, a tentativa de Sarai em ajudar a Deus. Veja, a situação agora era mais grave. Por quê? Sarai era estéril, ela tinha esse problema biológico, ela não podia gerar. Só que agora tem mais um agravante, a idade. O costume das mulheres cessou, ela já está com 75 anos e ela deixou que a esperança nas promessas de Deus morresse em seu coração. O que é que ela pensou em fazer? Vou ajudar Deus a cumprir sua palavra. Vamos dar uma mãozinha para Deus. Olha, Abraão, o plano é o seguinte. Tu vai se deitar com minha serva Agar e o filho que dela nascer será aquele em que Deus vai cumprir as promessas. E assim a gente desfruta das promessas de Deus e Deus também cumpre a palavra dele com a nossa ajuda. A questão é que Ismael não era plano de Deus. E Deus não precisa de nossa ajuda para cumprir a sua palavra. Muitas vezes a gente tem a mesma postura de Sara. A gente se vê, às vezes, na obrigação de vamos ajudar Deus aqui, né? E nessa ajudinha que nós damos para Deus, provocamos certas circunstâncias, provocamos certas situações, tentamos nos projetar. E às vezes tem até aqueles que, em nome da promessa, passam por cima de outras pessoas, pensando que os fins justificam os meios. Deus não precisa de mão amiga para cumprir aquilo que Ele promete. Escute, quando o tempo chegar, Deus vai fazer. Não precisa tomar nenhuma ação extravagante e precipitada, é só seguir a orientação, só seguir a direção. O subponto de número 2 nos diz, os dois vacilam na fé. E o que é que acontece aqui? Abrão, ele abriu mão da fé em Deus e em suas promessas e deixou-se guiar pela razão e pelo conselho de Sarai. E aqui nós enxergamos não só a fragilidade de Sarai, mas também de Abrão, porque em vez de encorajar sua mulher a crer nas promessas de Deus, ele concordou por incredulidade a possuir Agar, serva de Sarai. Abrão, ele imita Adão ao agir sob a sugestão de sua mulher, em vez de agir de acordo com a palavra de Deus. E Matthew Henry diz uma coisa interessante, ele diz que uma das artimanhas de Satanás é nos tentar por meio dos nossos parentes mais próximos, uma vez que a tentação é mais perigosa quando é enviada por uma mão que é menos suspeita. E isso aqui foi mais uma das provas na qual Abraão fracassou. Abraão fracassou quando foi para o Egito sem consultar a Deus. Abraão, ele fracassou nesse episódio aqui, quando se deixou levar pelas circunstâncias. Isso mostra, meus irmãos, isso mostra que até os homens mais, até os gigantes da fé, têm uma estrutura de barro. Não existe supercrente. Todos nós falhamos, todos nós erramos. Agora, apesar das limitações humanas, os planos divinos não são frustrados. Apesar dos constantes fracassos de Abraão, Deus cumpriu suas promessas. E outro detalhe que vale a pena destacar aqui é que Deus não rejeitou Abraão pela sua fragilidade, mas o fortaleceu por meio de sua bondade e graça. Aleluia! Glória a Deus!
como Deus é maravilhoso, que apesar das nossas limitações, Ele está ali, aleluia, nos fortalecendo, não nos deixa de lado, não nos abandona, não nos escanteia. Meu Deus. Em terceiro lugar, o problema da precipitação. E me permita dizer algo aqui, meus irmãos. Em síntese, nós podemos dizer que a precipitação ela é um problema porque tem a sua origem na natureza pecaminosa do ser humano, que é inclinada ao mal e à desobediência a Deus. Abrão também tinha uma natureza pecaminosa. Você vê que depois da promessa, da confirmação das promessas, a fé dele ainda declinou. E isso demonstra que a nossa natureza pecaminosa é terrível e precisamos vigiar. Precisamos constantemente estar sendo fortalecidos em Deus. A precipitação ela é um problema porque ela é fruto da influência do mundo e do diabo, que tentam nos afastar da vontade de Deus e nos fazer agir por impulso, emoção ou conveniência. Abrão agiu aqui por impulso, por emoção. Eu acredito até que por carnalidade, por conveniência. Ele achou bom se deitar com a serva de Sarai. A precipitação é um problema porque ela é alimentada pela falta de fé. Falta de fé em Deus, em sua palavra. Ela é um problema porque ela demonstra falta de sabedoria e discernimento para discernir o tempo e o modo de Deus. Nós devemos cuidar para não agir precipitadamente. E o tópico de número 3 encerra dizendo o seguinte: as consequências de uma decisão precipitada. Eu vou chamar sua atenção aqui, porque eu vou me deter apenas ao tópico 3 e não aos seus subpontos para não me tornar repetitivo. Preste atenção nesses 3 pontos aqui que quero levantar e eles vão lhe ajudar em classe. Primeiro, uma decisão precipitada desagrada a Deus porque contraria a sua vontade. Gênesis capítulo 16, versículo 1 e 2. Sabe? Aquelas ações que muitas vezes tu toma aí sem falar com Deus, sem consultar Deus, isso desagrada a Ele. Quando tu age sem perguntar qual é a opinião dEle. Quando tu toma caminhos e atalhos que são contrários àquilo que Ele tem na tua vida. Isso desagrada a Deus. Deus havia prometido a Abrão que ele teria um filho de Sarai e não de outra mulher. Deus havia estabelecido o casamento monogâmico como padrão desde a criação. Deus não precisava de ajuda para cumprir as suas promessas. Sarai e Abrão agiram por conta própria, sem consultar a Deus e desobedeceram ao seu plano. Tem um projeto para ti, rapaz, mas tu tá difícil, tu tá saindo sempre da linha que eu tenho traçado, mas eu tenho o meu jeito de te trazer para onde eu quero. É melhor agir dentro da vontade do que de forma precipitada. Uma decisão precipitada revela falta de fé em Deus e em sua palavra. Toda vez que tu se adianta, isso mostra que há incredulidade no teu coração. Abraão e Sarai duvidaram que Deus pudesse lhe dar um filho na velhice e resolveram tomar a iniciativa humana de usar Agar como barriga de aluguel. Eles não esperaram pelo tempo de Deus e pela sua providência sobrenatural. Espere o tempo. A tua agenda não pode ser imposta a Deus. Há uma agenda lá no céu. E os cursos, os acontecimentos daqui embaixo seguem a agenda lá de cima. Por fim, uma decisão precipitada gera conflitos e inimizades. Olha as consequências de agir precipitadamente. Agar engravidou de Abrão e desprezou Sarai. Sarai culpou Abrão pela situação e maltratou Agar. Agar fugiu para o deserto sofrendo e abandonada. A harmonia do lar foi quebrada pela decisão precipitada. E a consequência aqui vai além de um conflito no lar. Conflito hoje entre árabes e judeus é consequência dessa ação precipitada. Veja que já se passaram milhares de anos e a consequência permanece. Os árabes ainda estão em constante guerra tentando exterminar o povo judeu. Os descendentes de Isaac estão em conflito com os descendentes de Ismael. Decisões precipitadas, ações precipitadas terão consequências. Eu me lembro de uma família que decidiu sair da igreja por um motivo fútil e foi para outra. E eu lembro de um presbítero chegando para aconselhar esse casal. Eu estava presente na ocasião, eu era auxiliar ainda.
E esse presbítero disse de forma muito sábia: irmão, a decisão que tu está tomando afeta tua esposa e teus filhos. Pense bem, porque você não está escolhendo só por você. Não haja precipitadamente. Mas o irmão enrijeceu a face, endureceu o coração e disse: eu quero sair. Saiu. 3 meses depois, os filhos se desviaram. Ele deixou de ir para a igreja. Isso já faz anos. E os filhos estão no mundo. Decisão precipitada. É difícil, irmão, tem consequência. E muitas vezes uma decisão precipitada é irreversível. Às vezes a jovem se entrega a um jovem. Às vezes olha, depois que acontece o ato é irreversível. Não dá para voltar atrás. Veja o caso de Esaú. Como é que a gente evita agir precipitadamente? É preciso ter sabedoria, prudência e paciência. A Bíblia nos ensina que devemos buscar orientação e decisão de Deus em todas as circunstâncias. Olha o que diz Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o, aleluia, em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Olha o que é que diz Tiago, capítulo de número 1, versículo 19. Devemos pensar antes de falar. Não falar precipitadamente. 1,19 diz o seguinte: sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. Olhe o que é que diz o Salmo de número 27 e o verso de número 14. Nós devemos esperar com fé e esperança pelo Senhor. É um remédio para não agir precipitadamente, ter paciência, aprender a esperar. 27:14 diz o seguinte: espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá teu coração. Espera, pois, no Senhor. Deus fortalece o coração de quem espera. Olha o que é que diz 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Isso aqui é remédio. Remédio para que você não haja precipitadamente. 10:31 de Coríntios nos dá aqui o remédio. 10:31 diz o seguinte: portanto, quer comais, quer bebais, ou faça qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Se você fizer tudo para a glória de Deus, você não vai fazer nada de forma precipitada. Aleluia. Eu espero que esta pré-aula tenha aberto a tua mente com relação ao conteúdo da lição de número 1. E eu te peço, aluno da ferramenta EBD, faça uso dos materiais, dos auxílios de recursos que estão exclusivamente aí na plataforma da ferramenta para vocês. E eu tenho certeza que vocês terão êxito em classe. Tenham um ótimo final de semana, uma ótima aula da Escola Bíblica Dominical. Não se esqueçam, abra a jaula. Amém.